Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 2 de março de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado capitão Conte Lopes para ler a resenha do expediente. Indicação. Indico nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo que se digne determinar providências urgentes e necessárias visando promover o aumento do número do efetivo policial militar e a implementação de ações preventivas de controle de criminalidade no município de Mogi das Cruzes, objetivando assim coibir o crescimento do número de roubos e furtos de automóveis na cidade. A indicação é da nobre deputada Alessandra Monteiro. Indicação. Indica ao senhor governador a liberação de recursos para a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, no município de Batatais. Indicação do nobre deputado Jorge Caruso. Está lida a ordem do dia, senhor presidente. A resenha do expediente. Muito obrigado, senhor deputado. Pequeno expediente. Oradores inscritos. Primeiro deputada é a deputada Janaína Pascoal. Lembrando ao telespectador que, além da TV, você assiste pela Rede Alesp, através da internet, no YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, na tribuna, pelo tempo regimental de 5 minutos, no pequeno expediente, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os deputados presentes, funcionários da casa, as pessoas que nos brindam com suas presenças, os que nos acompanham à distância. Eu gostaria de seguir tratando de um tema de interesse nacional, que é um tema que vai ser determinante, né, para não digo nem para o sucesso, mas para o funcionamento do governo do presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, no Congresso Nacional, será apreciado o veto número 52, que foi lançado relativamente ao projeto 51/19, que foi votado em dezembro de 2019. Este projeto não se confunde com o orçamento, nem com a LDO, nem com a LO, nem com o PPA. Ele foi enviado para o Congresso para alterar o orçamento. Então, em virtude da minha fala aqui na sexta-feira, o fim de semana foi muito conturbado, né, para mim especialmente. No sábado e no domingo, tive a oportunidade de conversar com vários deputados federais, todos muito gentis, ao fazerem contato. Houve deputados que se manifestaram em suas redes, gravando vídeos, alguns tentando esclarecer o que aconteceu, outros entendendo que eu cometi uma grande injustiça ou até que teria agido, né, vamos dizer assim, com leviandade. Não é nada disso. Eu entendi muito bem que houve um momento da PEC, das emendas impositivas coletivas, entendo muito bem que tem o momento da votação do orçamento, e houve este momento de votação de um projeto encaminhado pelo presidente, no qual foi apresentado um substitutivo, dando 90 dias para o Poder Executivo pagar as emendas, né, que somadas chegam na casa dos 30 bilhões, sob pena de crime de responsabilidade. Isso foi aprovado pelo Congresso em votação simbólica. Muitos deputados entraram em contato para explicar: doutora, é diferente a regra no Congresso. Na Assembleia vocês têm mais tempo de fala, têm mais oportunidade de fala. No Congresso não, nós somos 500 na Câmara, 80, mais de 80 no Senado. É impossível, né, nós tomarmos a palavra. Então, tudo bem, né, mas os líderes têm direito a falar. Os líderes têm. E a verdade é que este PL 51 foi votado em votação simbólica e ele prejudica muito
o exercício do governo do presidente Jair Bolsonaro. E a questão não é ser o presidente Jair Bolsonaro. Fosse quem fosse o presidente, esta regra seria muito prejudicial, porque ela impacta a própria divisão dos poderes. O papel do legislativo é criar normas, fiscalizar a execução dessas normas, participar da elaboração do orçamento, sim, fiscalizar a execução do orçamento, mas não é papel do legislativo executar o orçamento no lugar do poder executivo. O próprio nome diz, existe o poder legislativo e o poder executivo. Em virtude de tudo isso, o presidente da República vetou o trecho problemático que constava do substitutivo que foi aprovado como PL 5119. O presidente vetou. O veto recebeu o número 52. Tem gente confundindo. O PL era 51. O veto é 52. O veto voltou para apreciação do Congresso Nacional. Será votado amanhã. Muito embora eu tenha magoado algumas pessoas, eu insisto que essa polêmica toda ela foi e é positiva, porque amanhã não haverá desculpas. O Congresso Nacional tem que estar lá em peso, aqueles que se dizem defensores do governo têm que estar lá em peso para defender o veto número 52, sob pena do presidente perder completamente o controle sobre a execução do orçamento. Por isso que muita gente está falando em parlamentarismo indireto, né? Então, assim, fica aqui o pleito para aqueles que se declaram, né, representantes, defensores do governo do presidente Jair Bolsonaro, para aqueles que assim não se declaram, mas que reconhecem que existe uma divisão de poderes no nosso país, né, para que votem a favor da manutenção do veto, né? Já existem as emendas individuais impositivas, já existem as emendas de bancada ou coletivas impositivas. Não tem sentido, né, avançar tanto, né, na quantidade, no montante do orçamento, e pior, determinar um prazo de 90 dias para a execução sob pena de crime de responsabilidade. Isso significa amarrar por completo o chefe do Poder Executivo. Quero lembrar, um minutinho só para fechar, senhor presidente, que nós estamos diante de normas que, se aprovadas agora, valerão para os próximos governantes. Então, nós não podemos agir como se estivéssemos criando algo apenas para este presidente, né? Os presidentes futuros, de todo e qualquer partido, eles serão impactados também. Então, eu não estou falando contra o Poder Legislativo, eu estou falando a favor da divisão dos poderes. Eu peço, e aqui tomo a liberdade de parabenizar aqueles parlamentares que já durante o final de semana, mesmo não sendo do partido que era o do presidente, ou dos partidos que dão base ao presidente, parlamentares que vieram a público declarar que votarão a favor do veto. Então, fica aqui meu pedido, não como deputado estadual, mas como cidadã, que todos compareçam amanhã e votem a favor do veto. Não adianta, desculpem, eu não sou contra a manifestação, mas não adianta faltar numa sessão tão importante e depois subir em caminhão e dizer que está tendo golpe. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem o tempo regimental. Lembrando que estamos no pequeno expediente e os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Nesse momento assume a presidência dos trabalhos o deputado Cauê Macris, do PSDB. Senhores deputados, público da TV Alesp, público da galeria e da assessoria aqui presente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para falar mais uma vez de um problema que torna-se corriqueiro no nosso estado, mas especificamente ali na região leste da cidade. Quero falar mais uma vez do monotrilho. O monotrilho surgiu em 1996, senhor presidente, como uma promessa de campanha do então candidato a prefeito da cidade de São Paulo,
Celso Pitta. E desde então, desde aquela época que a gente já alertávamos, né, os técnicos do Sindicato dos Metroviários já alertavam que esse modal não iria funcionar. Primeiro que não iria atender a demanda de alta, né, a demanda que era muito alta para aquela região. E segundo que esse modal ele estava ultrapassado. Mas infelizmente os governos do PSDB, que governam esse estado há 30 anos praticamente, só o PSDB, ignoraram os pareceres técnicos do nosso técnico, de todas as pessoas que são especialistas nessa área e implantaram o famigerado enganotrilho. Só em 2019, senhor presidente, foram quase 60 paralisações. Quase 60 paralisações só no ano de 2019. No ano 2020 não tem sido diferente. Toda semana nós temos problemas nesse modal chamado monotrilho, que eu costumo chamar ele de enganotrilho, porque as pessoas realmente foram enganadas. Para continuar a minha fala, eu gostaria de apresentar aqui exatamente pequenos trechos do que tem acontecido durante esse período com esse modal de transporte público. Em frente a uma estação do monotrilho. Não era exatamente assim que o Micael queria ter começado o ano. A gente espera que o metrô funcione adequadamente, né? Levou tanto tempo para ficar pronto. O mínimo que a gente espera é que tenha um bom funcionamento. A linha 15 prata foi feita para facilitar a vida de quem quer sair aqui da Zona Leste e ir para o outro extremo da cidade, a Zona Oeste. Agora, essa aqui, linha 15 prata, não. Velocidade reduzida é exatamente aqui que está a Luísa Vaz. Vamos lá. Conversou com a gente logo na abertura, né, do Bom Dia São Paulo, falando de mais um dia, né, Luísa, com problemas na linha 15 prata do monotrilho e ônibus do Paese aí atrás. Bom dia, Natália. O pessoal que estava esperando aqui na estação Oratório acabou de embarcar no ônibus da Operação Paese, que foi acionado aqui para a linha 15 prata, uma vez que o monotrilho está operando com velocidade reduzida. A nota mais atualizada que a gente tem do metrô diz que não há previsão para a conclusão dos reparos no equipamento de via da linha 15 prata do monotrilho na região da estação São Lucas. A linha 15 prata do metrô de São Paulo não vai funcionar hoje. A decisão foi tomada depois que o pneu de um trem se rompeu na última quinta-feira. Mesmo com a realização de testes, a fabricante pediu mais tempo para analisar a situação. O problema está na linha 15 prata do monotrilho, né? Que hoje amanhece sem funcionar e o pessoal dependendo aí dos ônibus do Paese. Um problema no pneu. Problema no pneu, pois é, mas não é um problema simples, pelo que a gente pode perceber, né? É um problema aí muito mais grave que parou todos os trens da linha 15 prata do monotrilho e por causa disso o pessoal ficou sem a operação aí da linha 15. Então, pois bem, como percebe-se, é um modal que não vem funcionando e não atende, além de não atender a demanda, ele também não funciona. É quebrado, é parado, é paralisado, é problemas todos os dias, praticamente. Então, a população que acreditou que esse modal iria resolver tem sofrido com esse modal de transporte público que custou bilhões, ainda está custando bilhões aos cofres públicos e até hoje nós não temos previsão. Só para vocês terem ideia, senhor presidente, a empresa que é a fabricante, a Bombardier, fabricante dessa bomba, né, que parece uma bomba aí na mão das pessoas, né, porque é um modal que tem 15 metros de altura e quando você tem um problema, você não sabe exatamente como sair, como se locomover. A população fica em estado de choque, em estado de desespero, por causa desse modal que não funciona na Zona Leste e não funciona no Brasil. Isso estava ultrapassado, mas o governo do PSDB achou por bem trazer. E agora, pior que isso, para concluir, senhor presidente, a expectativa é de que venha uma equipe técnica do Canadá, deputado Índio, para fazer a inspeção. E até então, o monotrilho, ou melhor, o enganotrilho vai continuar parado no nosso estado. Então, trago aqui essas informações. Quero pedir para o nosso presidente para encaminhar essas informações ao secretário de Transporte, Alexandre Baldi, e ao governador do estado, o Dória. E também quero ver
a possibilidade de nós convidarmos o secretário, senhor presidente, para explicar o porquê de tanta paralisação, de tantos problemas nesse modal de transporte público em São Paulo. Muito obrigado. Agradeço, nobre deputado. Sugiro, inclusive, em relação ao convite, para que Vossa Excelência possa fazer na Comissão de Transportes. Tenho certeza que todos os membros da comissão acatarão a sugestão de Vossa Excelência e solicito à Secretaria-Geral Parlamentar que, por favor, envie as demandas solicitadas por Vossa Excelência àqueles que são por direito e àqueles que Vossa Excelência assim o deseja. Senhoras deputadas e senhores deputados, venho a esse plenário fazer a resposta a uma questão de ordem apresentada pelo nobre deputado Campos Machado na 11ª sessão extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2020. Em 19 de fevereiro de 2020, no curso da 11ª sessão extraordinária, o nobre deputado Campos Machado submeteu à presidência questão de ordem relativa à tramitação da proposta de emenda número 18 de 2019 à Constituição do Estado, PEC 18 de 19, que modifica o regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e da outras providências. Sua Excelência apontou que tramitam no Egrégio Tribunal de Justiça Paulista 2 mandados de segurança objetivando o trancamento da tramitação da mencionada PEC e que ambos foram concedidos liminares, no sentido que esta Casa de Lei se abstivesse de prosseguir com a tramitação da PEC até a análise do mérito da matéria. Assinalou ainda que o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão das referidas liminares. Ressaltou o nobre deputado Campos Machado, porém, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não incide diretamente sobre o mérito argumentado das peças judiciais ingressadas, a ser objeto de apreciação do colendo órgão especial do Tribunal de Justiça. Defendeu o ilustre parlamentar, com base em tais considerações, que o plenário dessa Assembleia Legislativa tem o dever de se abster de qualquer votação da proposta da emenda constitucional número 18 de 2019, até que sobrevenha o julgamento de 2 ações mandamentais. E neste sentido, requereu à presidência que não convoque qualquer sessão para deliberação à aludida propositura. Eis a síntese do objeto da questão de ordem que a presidência passa a responder. Cabe destacar, desde logo, que as indagações lançadas na questão de ordem giram em torno dos aspectos já levados ao exame do judiciário e que, no âmbito daquele poder, foram devidamente apreciados pelas instâncias competentes, incluindo a mais alta Corte Brasileira, cujo presidente permitiu que a PEC 18 de 2019 voltasse a tramitar. Por si só, essa circunstância já seria suficiente para, à luz do próprio princípio da separação dos poderes, caracterizar-se como imprópria a pretensão de trazer para a esfera do parlamento a matéria supostamente ensejadora de dúvida ou de insegurança jurídica, assuntos assim não se apresentam, portanto, repita-se, já apreciados pelo Judiciário. Tal pretensão mostra-se ainda mais imprópria quando se verifica, e esta presidência se deterá logo adiante neste ponto, que um dos fundamentos adotados pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal para permitir a retomada da PEC número 18 de 2019 reside precisamente na necessidade de proteger o princípio da separação dos poderes, que se repele à possibilidade de ingerência do judiciário em matérias de interpretação, aplicação e alcance das normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Em breve rememoração dos fatos, cumpre consignar que, enquanto subsistiram os efeitos das decisões monocráticas proferidas liminarmente pelos excelentíssimos senhores desembargadores, relatores do mandado de segurança, número assim expresso 227599-90.2019.8.26.0000 e do mandado de segurança 22.75735-60.2019.8.26.0000, elas foram fiel e integralmente observadas pela Assembleia Legislativa. Cioso de seus deveres, este presidente as cumpriu e fez cumprir. Ao mesmo tempo, porém,
valendo-se das vias processuais cabíveis, a Assembleia Legislativa, por meio da sua douta Procuradoria, buscou obter, junto ao Supremo Tribunal Federal, provimento para que permitisse o prosseguimento da tramitação da PEC 18 de 2019. Como é notório, no último 17 de fevereiro, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente da Corte Suprema, deferiu, nos autos da suspensão da segurança 5340, liminar para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo relator do mandado de segurança, número 227359.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, a qual impediu a tramitação da PEC 18 de 2019 desse Estado. E, na mesma data, deferiu, nos autos da suspensão da segurança 5351, liminar para suspender a execução da decisão unipessoal preferida pelo relator do mandado de segurança, número 2275-735-60.2019.8.26.0000, em trâmite do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual impediu a regular tramitação da PEC número 18 de 2019 desse Estado. Da decisão prolatada nos autos da suspensão da segurança 5340, destaca-se o seguinte trecho. Constato que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao impedir a tramitação de proposta de emenda constitucional, sob o pretexto de transgressão de normas regimentais, invadiu a atribuição típica do Poder Legislativo, embaraçando, a princípio, o regular exercício das funções legislativas. A invocação do princípio da razoabilidade, a incidir sobre prazo previsto em regimento interno na Casa Legislativa Estadual, implica inegavelmente em indevida intromissão do Poder Judiciário em norma interna de outro poder, devendo ser sempre rememorado que não cabe ao julgador se indicar as razões políticas pelas quais estabelecidas referidos prazos, nem mesmo com fundamento na suposta relevância da matéria em discussão. É importante consignar que os autos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração dos motivos é insuscetível de controle jurisdicional. Invocando o precedente de sua relatoria, o excelentíssimo senhor presidente do STF apontou ainda que a Suprema Corte já decidiu, reiteradas vezes e por ampla maioria, de que não é possível controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das casas legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual é o verdadeiro significativo da previsão regimental, por tratar-se de assuntos interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à separação dos poderes por intromissão política do Judiciário no Legislativo, grifou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Está claro, assim, a mais não poder, que o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, em suas decisões, reconheceu a manifesta natureza interna corporis da matéria submetida ao egrégio Tribunal de Justiça paulista nos autos do mandado de segurança 2273.599/90.2019.8.26.0000 e 2275.735/60.2019.8.26.0000. 2. Proclamou a impossibilidade de ingerência judicial em matéria desta natureza, sob pena de ofensa ao princípio das separações do poder. E 3. Por isso mesmo, permitiu que a PEC 18 de 2019 retomasse sua regular tramitação. Sendo assim, adotar, como o nobre deputado Campos Machado pretende que essa presidência faça, o entendimento de que as decisões prolatadas no auto de suspensão de segurança 5340 e da suspensão de segurança 5351 não seriam bastantes à retomada da tramitação da PEC 18 de 2019, equivaleria a negar a autoridade das decisões emanadas da presidência da mais alta Corte Judicial do país. Não é só a doação de entendimento do advogado pelo ilustre autor da questão de ordem, teria ainda outra implicação,
igualmente grave do ponto de vista institucional e jurídico. Significaria admitir que, por si só, o fato de ter sido submetido ao Poder Judiciário questionamento acerca de determinado aspecto da tramitação de uma proposição legislativa imporia ao Parlamento e aos seus membros, em relação a ela, a impossibilidade de desenhar as competências e as prerrogativas que lhes são conferidas constitucionalmente, até que o processo judicial se encerrasse. Por óbvio, se, enquanto há determinação judicial nesse sentido, tal impossibilidade é de ser observada. E foi precisamente o que se verificou em caso, enquanto subsistiram efeitos das liminares concedidas pelos excelentíssimos desembargadores relatores de 2 mandados de segurança já mencionados. A partir, porém, do advento das decisões prolatadas pelo excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, também já referidas, deixou de haver óbice jurídico à prática dos atos do processo legislativo pertinente à PEC 18 de 2019. Conclusão. Por todo exposto e considerado, especialmente, primeiro, que a matéria de objeto judicial perante ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativamente à PEC 18 de 2019, reveste-se de naturezas interna corporis do Legislativo, tendo sido expressamente reconhecida pela presidência do STF. E, segundo, que o excelentíssimo senhor presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao permitir a retomada da tramitação da PEC 18 de 2019, acentuou que, em razões o levaram assim a decidir, estava a necessidade de proteger o princípio da separação dos poderes. Esta presidência entende que, com o advento das decisões proferidas pela presidência do STF no último dia 17 de fevereiro, nos autos da suspensão da segurança, número 5340, e da suspensão de segurança, número 5351, não há qualquer óbice jurídico para o prosseguimento da tramitação da PEC 18 de 2019, portanto, este prosseguimento depende única e exclusivamente da atuação dessa Assembleia Legislativa. Ao assim decidir, essa presidência age, como é de seu dever, no sentido de respeitar o princípio da separação dos poderes e de garantir que, cumprido tal princípio, a Assembleia Legislativa Paulista possa desempenhar plenamente as suas competências que a Constituição assim lhe reserva. São essas considerações que caberia à presidência fazer em resposta à questão de ordem suscitada a 19 de fevereiro de 2020 pelo nobre deputado Campos Machado. Responde eu, presidente, peço que se encaminhe cópia ao autor e que se publique a resposta no Diário Oficial de amanhã. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, a realizar-se amanhã, dia 3 de março, terça-feira, às 9h15 da manhã, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2019, de autoria do nobre governador, que modifica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo e dá outras providências. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma segunda sessão extraordinária, a realizar-se amanhã, dia 3 de março, terça-feira, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2019. Devolvo aqui a presidência dos nossos trabalhos ao nosso vice-presidente, deputado Coronel Telhada, para que possa dar continuidade nos pequenos e grandes expedientes. Volta a assumir a presidência dos trabalhos o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Prosseguindo no pequeno expediente, próximo deputado é o deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado delegado Olim, deputado Major Meca, deputado Tenente Nascimento, deputado Enio Lula Tato. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, deputados presentes em plenário, eu vou falar sobre o transporte, sobre a linha 9 da CPTM, linha Esmeralda, lá da zona sul da capital, e gostaria que colocasse as fotos. Eu fiz uma visita lá às obras da extensão do Grajaú até o Varginha.
há mais ou menos um pouco mais de um mês, o governador fez uma grande festa, né, lançando o início das obras e prometendo o término até 2022. A previsão era 21, já adiaram mais um ano. Só para você ter uma ideia, essa polêmica vem desde 2010. Então essa é a estação Varginha, olha a situação que está. Apenas um trator fazendo uma terraplanagem, um mês e meio depois que o governador foi lá e fez uma grande festa. Então está desse jeito, né? Uma obra que está parada desde 2008, 2010, e uma reivindicação histórica daquela região, que é uma região muito grande e só tem esse meio de transporte de massa. Essa daí é a estação Mendes, que estão trabalhando também bastante atrasada, mas pelo menos estão trabalhando e tudo indica que ela vai ser entregue. A dúvida é por que não fizeram primeiro a estação Varginha, que interliga com o terminal de ônibus Varginha, que atende toda a região de Parelheiros, em Bugaçu, né? Jardim dos Álamos, Colônia, Barragem, e não primeiro a estação Mendes. Mas tudo bem, estão fazendo, vamos comemorar, né, a entrega dessa estação o mais rápido possível. Então, a cobrança é de, nesse pique que está, as obras, aliás, não tem obra, apenas um trator lá trabalhando, depois de um mês e meio do anúncio, a gente não vai ter essa estação, deputado Gianazzi, tão cedo do Varginha. E também, a respeito dessa linha, é uma das linhas que o governador quer privatizar. E teve uma audiência pública semana passada e muita gente foi lá para participar. O deputado Carlos Gianazzi, se não me engano, também foi, né? Foi lá para participar. E o que aconteceu? Eles arrumaram um auditório pequeno, deputado Jorge do Carmo, que cabia, parece, 130 pessoas. E quando os moradores da linha 8 e 9, que são as duas linhas que iam ser privatizadas, chegaram, lideranças populares, sindicalistas, o próprio deputado Carlos Gianazzi chegaram lá, eles foram impedidos de entrar na audiência pública feita pelo governador, pelo Estado, porque já estava lotado. Interessante a interesse que teve essa audiência pública. Mas quem estava lá dentro? Ninguém sabe. Então, tudo indica que foi uma tática, o seguinte, deputado Telhada, que encheram os auditórios de pessoas, sei lá, funcionários, né, para não deixar quem estava interessado a participar. E o pessoal ficou lá fora esperando e não puderam participar porque disse que o auditório estava cheio. Mas ninguém sabe quem que estava lotando o auditório. Então, a reivindicação é que tenhamos mais audiência pública. O deputado Carlos Gianazzi já falou que programou para o dia 16, né? Estou junto nessa. Vamos mobilizar aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ver se eles mandam os representantes da CPTM, da Secretaria de Transporte, para participar dessa audiência pública para esclarecer a população. Porque não dá para privatizar duas linhas, né, a toque de caixa. Como que fica essas obras? Vai atrasar mais ainda? Se vai privatizar, se vai entregar para a iniciativa privada? Ou vai continuar nessa demora? A gente cobra agilidade para entregar. Por quê? Porque vai atender muita gente daquela região. É o único meio de transporte de massa. Lá só tem ônibus, e carro, táxi, né? E só tem essa linha da CPTM naquela região. O governador, transparência, democracia na questão dessas audiências públicas, que façamos essa com a presença deles aqui na Assembleia Legislativa, e, por que não, uma audiência pública lá na região, né, para a gente tratar, junto com a população, mais próximo da população, desse assunto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Carlos Gianazzi. Enquanto se dirige à tribuna, eu quero fazer aqui uma convocação, ou melhor, um cancelamento. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Enio Tato, cancela a sessão solene convocada para o dia 6 de março de 2020, às 19 horas, com a finalidade de homenagear os compositores, violeiros e cantores brasileiros Pereira da Viola e Dito Rodrigues. Lido.
Deputado Carlos Janazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, quero tratar rapidamente de 2 assuntos, senhor presidente. O primeiro é em relação ao que nós ouvimos agora. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, anunciou que chamou 2 sessões extraordinárias para amanhã, umas 9h15 da manhã e a outras 10 minutos em seguida. Um absurdo total. Isso é um golpe no funcionalismo público, porque a previsão é de que nós estaríamos votando a reforma da Previdência à noite, às 19 horas. Então, essa é uma manobra espúria que nós não vamos aceitar. Espero que não tenha nenhum deputado nesse horário. De manhã, às 9h15 da manhã, amanhã haverá uma grande mobilização aqui na Assembleia Legislativa, né, com ato às 14 horas, mas me parece que o presidente está passando na frente, né, para desmobilizar os servidores que estarão presentes aqui, deputado Telhado, de todo o Estado. Não foi isso que ele anunciou agora? Eu fiquei perplexo com isso, mas nós temos que denunciar exaustivamente e faço um apelo para que nenhum deputado decore, porque isso é um golpe contra os servidores para passar essa reforma, essa farsa da reforma totalmente nefasta e perversa. Então, hoje nós estamos assistindo um golpe aqui dentro da Assembleia Legislativa contra os servidores, né? Porque o acordado para nós é que a votação seria às 19 horas. Agora, não houve nenhum acordo, nenhuma reunião de líderes para que houvesse mudança do horário. Então, como o presidente da Assembleia sabe que amanhã haverá uma grande mobilização de vários servidores, de vários setores do funcionalismo aqui na Assembleia Legislativa, ele dá um golpe chamando a sessão para as 9h15 da manhã. Mas os servidores estarão aqui, porque nós vamos agora, através da nossa rede de contatos, mobilizar para as 9 horas da manhã, nós vamos ocupar a Assembleia Legislativa, porque aí não vai votar nem às 9 horas, nem às 10, nem às 19 horas, porque os servidores estarão mobilizados aqui. Eu faço um apelo para que os deputados não decoram e não coloquem as suas digitais agora nesse golpe que foi anunciado há 5 minutos atrás. E quero também, senhor presidente, aqui denunciar mais uma vez a Secretaria de Educação. Esse secretário da Educação, Rocieli Ventralbe, é assim que ele é conhecido hoje já na rede estadual, está desmontando toda a rede. Além do processo tumultuado, do desastre que foi o processo de atribuição de aulas, além da denúncia que nós já fizemos de que não houve remoção, abertura de concurso de remoção no ano passado, o secretário abriu remoção agora, no início do ano, que é um outro absurdo total, né? Agora nós estamos recebendo muitas denúncias dos professores em todo o Estado de que há erros nos pagamentos, né? Os servidores estão tendo acesso já à folha de pagamento pela internet, então erros gravíssimos para menor, os servidores vendo que só vão receber 500, 400 reais. Então há uma revolta geral na rede de ensino em relação a isso. Então nós exigimos que o secretário da Educação faça a correção urgente para que no próximo dia 5 nem o servidor seja prejudicado por essa incompetência, por essa leviandade, por essa irresponsabilidade da Secretaria da Educação, de uma gestão desastrosa, né, que prejudica professores, alunos, servidores em geral. A educação está sendo desmontada no Estado de São Paulo. É processo de atribuição desastroso. Remoção agora no início do ano. Isso nunca aconteceu na rede estadual. Pagamento errado de milhares de professores, né? Principalmente professores que tiveram agora a jornada ampliada, não vão receber o que eles deveriam receber. Então, é um desastre, uma desorganização geral, me parece, da rede estadual, com vários ataques aos professores e ao magistério. Então, nós exigimos que o secretário de Educação faça uma correção imediata dessas informações que foram colocadas nos olerites dos professores, que não podem ser prejudicados pela incompetência, pela leviandade e pelo descaso da Secretaria da Educação com o magistério e com os servidores
da educação, que já estão com salários arrochados, defasados, que já estão sendo atacados aí de várias maneiras, principalmente pela nefasta reforma da Previdência, que na prática acaba com a aposentadoria especial. Então, o secretário da Educação, faço aqui um apelo e uma exigência, né? Faça a correção imediata desse erro terrível que vai afetar os salários dos professores. Então, o professor vai receber R$300, R$400 agora no dia 5, deputado Telhado. Isso é um absurdo total. Então, nós exigimos correção imediata da Secretaria da Educação. E atenção, golpe na Assembleia Legislativa. As sessões foram chamadas para amanhã, às 9h15 da manhã. Então, todos os servidores amanhã aqui na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas, para fazer frente a mais um golpe dentro do golpe, porque a reforma já é um golpe contra os servidores. Agora tem um golpe dentro do golpe, um golpe patrocinado pela presidência da Assembleia Legislativa a serviço do governador Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo deputado é o deputado Rodrigo Gambale, deputado Coronel Telhado falará posteriormente pela lista suplementar. Deputado Itamar Borges, deputado Ricardo Madalena, deputado doutora Damares Moura, deputado Castelo Branco, deputado Delegado Lim, deputado Enio Lula Tato, deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Você continue assistindo esta sessão ordinária ao vivo, através da Rede Alesp, na TV, na internet, no YouTube e também no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Nesse momento, com a palavra, ainda no pequeno expediente, o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha da tribuna da Assembleia, vi o presidente da Casa chamar a sessão extraordinária para a votação da Previdência amanhã, a partir das 9h15 da manhã. O deputado Paulo Fiorilo falou a respeito das pressões que nós recebemos aqui. Primeiro, nós não temos que receber pressão nenhuma, né? Quando o Dória perdeu a votação da Previdência na Câmara, no município de São Paulo, como prefeito, o meu voto foi decisivo porque eu votei com os funcionários. Ele pode ter ganho depois. Até nem ele ganhou, quem ganhou foi o Covas, a ação do Covas. Eu voto contra, porque eu sou funcionário público há 52 longos anos, quando eu entrei na Polícia Militar como soldado. E não adianta vir falar que mudou, porque a Polícia Militar agora vai federal. É lógico, hoje está o Bolsonaro lá. Então mudaram a lei e está para Brasília. Obviamente, se mudar o presidente da República, a gente está nisso há mais de 32 anos, né? Aqui nessa casa. E se muda de novo e acabou, eu vou vir para cá. Então, eu não voto, como funcionário público, eu não voto contra o funcionário público. Só isso. Eu não voto. É uma questão de consciência. Como falei para o Dória e falei para o Covas lá quando vereador em São Paulo. Né? E aqui também, nos 6 mandatos que tive aqui, 24 anos, nunca votei contra o funcionário público. Só isso. Então não é questão de ser a favor, contra o governo, não é disso. Eu não voto contra. Né? E, óbvio, aumenta aí a Previdência de 11 para 14, vai atingir todo o funcionalismo. Então não resta a menor dúvida. Né? Então, a gente tem o nosso voto. Somos contrários a essa modificação. Primeiro, porque eu não acho certo colocar o funcionário público, o civil ou o militar, como um inimigo público da nação. Né? Porque no mesmo dia que eu fui convocado ou solicitado aí ao Palácio, que ia ser dado aumento para a polícia, e eu pensava em 20%, sei lá, 25%, e deram 5% lá, eu já estava lá, estava na festa, já me chamaram, o secretário me ligou, eu fui, né? No mesmo dia, o próprio governador dizia de que estava convocando, ou estava contratando, ou estava não sei quantos policiais militares, não sei quantos policiais civis. Meu Deus do céu, o policial militar que entra na polícia hoje, daqui 30 anos ele vai aposentar também, da mesma forma o civil, né? Se ele não morrer, foi o que aconteceu comigo, eu não morri, eu estou aqui até hoje. Então, é aí que está o problema, né? Então o pessoal quer contratar, faz uma festa que contratou, aumentamos o efetivo e tal. Pô, peraí, não é por aí, depois fala que o funcionário é o culpado. Tem funcionário ganhando uma nota mesmo que não acaba mais, né? Então isso aí devia ser atingido. Não o PM, o delegado de polícia, o professor, o investigador de polícia, o professor. Né? Então que se atinge os maiores aí, né?
Então, na verdade, é isso. Então, o governo está aí correndo atrás e a gente vai aguardar. Estamos há muito tempo acompanhando isso, falando isso. Eu queria falar também sobre o que aconteceu no Ceará. Nós estamos nessa casa há mais de 30 anos. Em 1987, no governo Quércia, secretário Fleury, que foi PM, foi policial militar. Houve também uma greve aqui, nós acompanhamos como deputado. E o que aconteceu? Os policiais que participaram daquela greve foram expulsos da Polícia Militar. Então, é importante colocar que é proibido greve nas polícias militares. Não estou falando nem a favor, nem contra o que aconteceu lá. É problema de cada um é responsável pelos seus atos. A gente, é óbvio, até pelos cabelos brancos, pela idade, a gente aconselha. Porque aqueles que foram expulsos, centenas deles, de 87, andaram pelo nosso gabinete anos e anos porque não conseguiam arrumar um emprego. Por quê? Porque quando ele apresentava a documentação para algum emprego, algum serviço, estava lá, expulso da PM. E que a pessoa que é expulsa da PM dificilmente vai conseguir um emprego, né? Então, foi um problema para todos eles. Então, é bom ter um pouco de cautela, porque às vezes a pessoa corre atrás de pseudos liderança, vamos matar o governador, vamos trucidar todo mundo, é agora, e depois dá no que dá, né? E as consequências são outras, já? Não resta a menor dúvida. Então, fica aí as nossas colocações por conhecimento que nós já vivemos, né? Então, a gente está falando aí de movimento a todo lado, mas vamos devagar, porque, como eu disse, os governos mudam, né? Hoje, os governos mudam. Hoje tem um governo, amanhã tem outro, né? Então, toma cuidado. E a ação contra os policiais militares corre na Justiça Militar. E demora alguns anos, né? E, normalmente, nesses anos, os governos também mudam. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Solicito que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Passa a assumir os trabalhos, neste momento, o deputado Couto Lopes, para a fala do deputado Coronel Telhada. Prosseguindo o pequeno expediente, convocamos o nobre deputado Coronel Telhada para o uso da palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, deputado capitão Couto Lopes. Saúdo a todos os presentes aqui, a todos que nos assistem pela TV Alesp. Quero saudar nossa assessoria policial militar, na figura da Cabo Débora e do Cabo Dalo, que estão sempre aqui fazendo a nossa segurança. Começar o dia de hoje, dia 2 de março, saudando o município aniversariante, o município de Olímpia, que na data de hoje comemora mais um aniversário. Um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Olímpia, tive várias vezes aí. Pessoal, muito bacana. Grande abraço a todos. Hoje também, dia 2 de março, é o Dia Nacional do Turismo. Um abraço para todos que trabalham nessa missão aí. O turismo tem crescido muito no Brasil. Minha esposa, inclusive, é formada em turismo também. Um abraço a todos que labutam nessa missão de trazer turistas e cuidar dos turistas aqui no Brasil. Uma ocorrência da Polícia Militar que eu quero fazer menção hoje, uma bela ocorrência, aliás, nós temos fotos aí, foi uma ocorrência que aconteceu na 2ª Companhia do 9º Batalhão, na Zona Norte de São Paulo. Vejam que absurdo, gente. Uma criança de 20 dias jogada num bueiro. Não sei se dá para vocês verem na foto da direita ali, não sei se dá pro Machado fazer um zoom aí, mas a criança está dentro do bueiro, dentro da água ali. Eu não sei como essa criança não morreu. Um absurdo, né? Mas, enfim, os policiais militares foram acionados por um cidadão que disse que ouvia um choro de criança dentro do bueiro. Chegaram no local, o cabo Isidoro, o cabo Rafael, o soldado Vernini e o soldado Alessandro, e realmente constataram que havia uma criança dentro do bueiro. Resgataram a criança, analisaram os sinais vitais e levaram a criança até o pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, e constataram que era uma menina com 20 dias de vida, a idade do meu netinho, do Cássio, que nasceu agora. E a ocorrência foi apresentada no 13DP. Então, mais uma vida salva pela Polícia Militar. Falando em vida salva, nós temos um vídeo de 41 segundos. Não sei se está no ponto aí. Consegue colocar, Machado, por favor? Veja se consegue. Tá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e aí caiu no córrego que fica na Avenida Brasil. O carro está de ponta cabeça. Guardas municipais que estavam no local do acidente chamaram um resgate e, em seguida, entraram no córrego, desviraram um veículo que estava de ponta cabeça com o teto submerso. Calma aí, tudo! Vamos! 4 homens e 2 mulheres foram retirados do carro e levados pelas equipes de resgate para o Hospital Municipal de Americana e o Hospital de Santa Bárbara do Oeste também. As vítimas têm entre 18 e 25 anos
e tiveram ferimentos leves. Isso é para mostrar o que faz todo dia. A Guarda Municipal de Americana teve uma bela ocorrência, o carro caiu dentro d'água, o motorista embriagado, segundo consta. Eles não só entraram no córrego, que é um esgoto a céu aberto, como eles retiraram as pessoas que estavam dentro, destombaram o veículo, retiraram as pessoas e ainda fizeram ressuscitação em 2 pessoas, salvaram essas 6 pessoas. Então, parabéns aos guardas civis municipais, 4 viaturas de GCM, 2 viaturas de ROMU, e 2 viaturas de área, totalizando 10 policiais, aos guardas municipais e aos policiais militares de Americana, que conseguiram resgatar essas pessoas. Eu soube aqui que o inspetor Cabral era o chefe das equipes. Parabéns a todos. Eu vou tentar levantar o nome dos policiais direitinho para mandar um elogio a todos esses policiais militares. Falando em fatalidades, infelizmente, no Ceará, nós perdemos um agente penitenciário de 25 anos. É o Paulo Vitor Passos Teixeira, de 25 anos, que estava voltando da casa da namorada quando sofreu uma emboscada e foi morto. Foi morto por criminosos que o localizaram como sendo agente da Secretaria da Administração Penitenciária. Ele foi morto com disparos nas costas. Algumas pessoas foram capturadas, que trocaram um tiro com esse indivíduo, e está sendo averiguado se foram eles realmente os autores dessa morte do policial, ou melhor, do agente penitenciário, Paulo Vitor Passos Teixeira, um jovem de 25 anos. Também no Ceará, morreu um policial militar, foi encontrado o corpo de um policial militar vítima de latrocínio. É o cabo da Polícia Militar, Heitor de Amorim Silva, de 31 anos. Ele estava na corporação desde 2009, estava na 3ª companhia do 14 Batalhão de Polícia Militar. Então, um abraço aos policiais militares do Ceará, que infelizmente tem essa morte a lamentar. E para fechar aqui, senhor presidente, eu estou fazendo um documento aqui, a Prefeitura de São Paulo, para saber realmente dos gastos desse carnaval. Esse final de semana, nós tivemos o pós-carnaval, que foi um inferno, a cidade virou de ponta cabeça novamente, as principais vias de trânsito fechadas, ou seja, se você tiver que socorrer alguém, se você tiver uma necessidade, você não consegue se deslocar. E aqui eu tenho uma documentação dizendo que a Prefeitura gastou 36,6 milhões de reais no carnaval. 36 milhões. Esse dinheiro poderia ser muito bem aplicado em outra coisa. Mas aqui o jornal também diz que foram atraídos muitos turistas para São Paulo e a Prefeitura declarou a jornalistas que o retorno à cidade com o carnaval seria de 2,6 bilhões. Eu queria saber de onde surgiram esses números. Onde surgiram esses números aqui? Falar é fácil, eu quero ver provar. E também a propaganda que as empresas que patrocinaram o carnaval estão fazendo não vão de encontro à lei da cidade limpa? Então, eu queria saber, eu faço solicitação a Vossa Excelência, que minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor prefeito de São Paulo e ao senhor secretário, municipal de turismo, para que informe a essa casa realmente os verdadeiros gastos da Prefeitura de São Paulo com o carnaval e quanto foi arrecadado, mostrando onde foi arrecadado esse dinheiro. Eu solicito que o senhor secretário municipal de turismo da cidade de São Paulo e o senhor prefeito nos informem, por favor, sobre esse gasto absurdo no carnaval, porque eu não sei qual a intenção disso. Além de ferrar todo o trânsito, um dinheiro que poderia ser empregado na saúde, na educação e na segurança, está sendo empregado no carnaval. Eu não sei qual benefício isso traz para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência. Encerrado o pequeno expediente e a solicitação de Vossa Excelência está encaminhada ao prefeito e ao secretário do município de São Paulo de Turismo. E passamos ao grande expediente. Com a palavra, o nobre deputado Gil Diniz. Com a palavra, o nobre do tenente Nascimento, passamos a presidência da sessão ao nobre deputado Coronel Telhada. Nesse momento, volta à presidência o deputado Coronel Telhada. Entramos no grande expediente e, a partir desse momento, teremos aí 10 minutos para a fala dos parlamentares. Na tribuna, o deputado Tenente Nascimento, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Presidente, sempre presente aqui, nosso nobre deputado Coronel Telhada, Coronel Conte Lopes, que está sempre presente aqui no grande, no pequeno expediente, apresentando aí a defesa dos nossos irmãos, Polícia Militar, Polícia Civil, e tivemos agora o encerramento, né, praticamente, do Carnaval, a Cabo Débora e também nossos assessores,
nossa assessoria, que aqui se faz presente, sem o que não seria possível que nós pudéssemos aqui desempenhar uma função importante, que é falar a vocês que estão nos ouvindo as pautas importantes, o que está acontecendo no nosso Estado e também no nosso Brasil. Minha fala aqui hoje, eu quero aqui, Coronel Telhada, o senhor já falou sobre isso aqui, e eu venho reiterar, senhor presidente, o repúdio público contra a ordem dada por aquele deputado federal, tal de cantor, Igor Canário, um deputado federal, quando ele ofende os policiais militares que ali estavam trabalhando naquela época de carnaval, porque o policial militar, nessas épocas, nós entrávamos naqueles horários, não é, Coronel Telhada? 24, porque daqui a pouco. Nós nem íamos para casa, nós ficávamos praticamente aquartelados. E assim foi feito com os nossos policiais irmãos lá da Bahia. Eles trabalham diuturnamente. E lá, as suas horas de folga, eles não têm o direito de ter suas horas de folga nessa época. E ali, para dar àqueles que ali estavam fazendo o seu lazer uma condição segura. E nós vimos aqui em São Paulo, né, Coronel Telhada, né, presidente, que foi a Operação Carnaval foi de sucesso total. Grandes apreensões, teve apreensões de mais de 150 celulares, onde as pessoas iam ali para fazer outro tipo de atividade. Então, eu quero parabenizar ao capitão Derrite, deputado federal, que entrou com uma representação lá junto à Câmara Federal e que ele venha responder no Conselho de Ética e que venha retirar aquelas palavras ofensivas aos nossos irmãos policiais militares lá da Bahia e também, se ele ofendeu os nossos irmãos policiais militares e também a família daqueles que ali estavam prestando um bom serviço. E quero que a comissão analise e que ele retire e venha se desculpar, porque a família policial militar está realmente contrariada com essa provocação feita por um deputado federal, eleito para defender o povo, estava ali falando mal e também despropósito à nossa polícia militar. Senhor presidente, também eu quero aqui falar que eu protocolei nesta casa. O vídeo está no ponto aí? Pode passar o vídeo? Está no ponto aí o vídeo? Então vamos ver o vídeo antes de entrarmos no outro assunto. A imprensa inteira filma isso aí. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Eu quero uma vaia para a Polícia Militar da Bahia. Agressores, venham me bater aqui em cima, seu puta mole. Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar. Ele acabou de matar o projeto político dele, né? Ele mesmo se matou, porque isso não se faz. Covarde. Isso não se faz, e covardemente vem aqui em cima, desce lá. Né? Nós temos realmente hombridade para reprimir e coibir qualquer ação contrária à sociedade e àqueles que ali estavam para realmente fazer a sua diversão. Senhor presidente, eu também protocolei nesta casa um projeto de lei para criar a carteirinha estudantil no âmbito do Estado de São Paulo, digital. Aquela que o governo Jair Bolsonaro apresentou no Congresso e era uma medida provisória e ela acabou por ser vencida, então interrompeu. Então nós fizemos aqui no governo, aqui no Estado de São Paulo, juntamente com alguns outros estados, nós demos entrada aqui no projeto para que o estudante venha ter a sua carteira digital sem custo nenhum e que possa também usufruir das medidas que realmente elas dão aquela condição dos benefícios para que possamos, sim, ter aqui o nosso estudante também a carteirinha digital. Na era que nós estamos vivendo, hoje, uma condição totalmente digital, banco, enfim,
todas as coisas, que o nosso estudante possa lá... Eu sou estudante também, eu sou acadêmico de Direito, estou no 4º ano, presidente, e eu vou fazer a minha aqui pelo Estado de São Paulo, digital também, e que os nossos alunos, que os nossos estudantes possam ter essa carteirinha aqui em São Paulo, sem a necessidade de pagar qualquer custo adicional. Eu agradeço. Tem um vídeo também sobre isso aí? Tem um vídeo? Tem sim. Ah, não. Esse vídeo, não é esse vídeo. Não. Esse aí era sobre a versão anterior. Então, eu quero dizer o seguinte, que agradecemos todos, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos vendo e que esse projeto venha a ser aprovado para o benefício dos nossos estudantes, os estudantes daqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Havendo acordo entre as partes, eu peço o levantamento da sessão. Entre as lideranças, ok. Havendo acordo entre as lideranças... Esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão... Nós temos 2 extraordinárias amanhã, né? Haveria convocação para a extraordinária? Ah, fala aqui? Tá, então me perdoe. Antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, ok. Com a mesma ordem do dia de quinta-feira, lembrando-os ainda das sessões ordinárias a realizar-se... Perdão, a sessão extraordinária a realizar-se amanhã às 9h15 da manhã. Muito obrigado a todos, está levantada a sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta segunda-feira, 2 de março de 2020. Continue com a nossa programação.